Livro de Apocalipse, capítulo 2. Hoje vamos estudar a segunda carta, aliás, a segunda igreja dos quais a carta do Apocalipse foi destinada. A igreja de Esmirna. Todos acharam? Apocalipse, capítulo 2. Hoje estudaremos do versículo 8 ao versículo 11. Diz assim a santa palavra de Deus, inerrante. Diz assim: ao anjo da igreja de Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus, e não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Verso 10. Não temas as coisas que tendes de sofrer. Eis que o diabo está para lançar na prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá dano da segunda morte. Amém? Amém. Vamos curvar as nossas frontes e vamos falar com Deus. Santo Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor impulsionou o nosso coração para estarmos aqui. No dia da ressurreição do seu Filho, o dia da nova criação, o dia da redenção. O dia, Pai, do qual o seu Filho ressuscitou e nos dá a certeza da vida eterna. E nós pedimos a sua misericórdia nesse momento, para podermos entender a sua palavra. O Senhor diz em sua palavra que a fé é um dom do Senhor. E pedimos, Pai, que o Senhor nos dê fé para crer na sua palavra. Para que termos vida, em abundância. Pedimos que o Espírito Santo abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, para entendermos a sua vontade. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos. Obrigado pelo seu Filho amado em nossas vidas. Obrigado pela redenção que temos por meio do seu Filho. É em nome dele que pedimos, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, então a gente chegamos na segunda igreja do Apocalipse. A gente estudou a primeira igreja, que era Éfeso. Vimos aqui domingo passado como Éfeso era uma igreja que perseverava na doutrina. A gente teve um foco muito nisso, né? Onde eles eram firmes na doutrina, chegaram a expulsar até falsos apóstolos. Vimos também o quanto eles resistiram a tribulações, mas o Senhor Jesus tinha uma queixa contra eles. Eles tinham abandonado o primeiro amor. Ou seja, eles eram crentes, eles viviam o Evangelho, ninguém poderia questionar isso, porque o próprio Senhor Jesus disse isso, mas de alguma forma aquele desejo pelo Senhor estava sendo esvaziado daquela igreja. Não só Jesus, ele dá uma advertência para toda a igreja. E hoje vamos para a segunda igreja do Apocalipse, que é a igreja de Esmirna. Hoje vamos estudar do verso 8 ao verso 11 e vemos o que o Senhor quer nos falar por meio dessa carta e por meio dessa igreja. Verso 8 diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Aqui Jesus fala: estas coisas diz o primeiro e o último. A gente já viu essa expressão, primeiro e último, lá no comecinho. Bem no começo do Apocalipse ali, a gente já viu esse início, o primeiro e o último. Só que a gente está vendo novamente Jesus falar: eu sou o primeiro, eu sou o último. Eu passei para vocês uma ênfase na primeira afirmação de Cristo: eu sou o primeiro e o último, mostrando a soberania de Cristo,
onde tudo acontece e tudo termina nas suas mãos, nas mãos dele. Seja o bem começa na sua mão e o bem vai até o final na sua mão. O mal começa na sua mão e termina na sua mão. A salvação do homem, como a gente viu lá em Filipenses, aquele que começou a boa obra em vós, terminará até o dia de Cristo. Ou seja, tudo está nas mãos do Senhor. Não há nada nesse mundo que não esteja nas mãos do Senhor. Todos os fatos, eventos da nossa vida, do mundo, da história da humanidade, tudo que já aconteceu, que está acontecendo agora está acontecendo muitas coisas, que está tendo uma reunião evangelística, está vendo cultos, está vendo o mundo está funcionando e tudo está acontecendo nas mãos do primeiro e do último, que é Cristo. Só que agora aqui na igreja de Esmirna, Jesus torna a dizer: eu sou o primeiro e eu sou o último. E a ênfase que eu quero passar para vocês aqui, do eu sou o primeiro e o último, do qual o Senhor diz aqui, é reafirmar, coisa que ele já tinha reafirmado antes, a sua divindade. Quando Jesus ele diz, eu sou o primeiro e eu sou o último, ele está falando da sua divindade revelada no Antigo Testamento. Eu queria que vocês fossem para Isaías, capítulo 44. Vamos passear um pouco para o Antigo Testamento. Isaías, capítulo 44, verso 6. Essa afirmação de Cristo não é uma afirmação nova, quando ele diz, eu sou o primeiro, eu sou o último. O profeta Isaías já tinha falado, já tinha citado Deus falando ser o primeiro e o último. Isaías capítulo 44, verso 6. Isaías capítulo 44, verso 6. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último. E além de mim, não há Deus. Olha só, Deus falando ao profeta Isaías, falando ao povo de Israel que ele era o primeiro e ele era o último. Jesus no Apocalipse diz que ele é o primeiro e ele é o último. Aqui é uma citação do Antigo Testamento, que Jesus está falando no Apocalipse, para afirmar, eu sou o Deus do Antigo Testamento. Ou seja, Jesus não veio a existir no tempo e espaço na sua encarnação. Jesus é o Deus que criou todas as coisas. Paulo vai falar que tudo foi criado por meio dele, seja tronos, soberanias, potestades. Tudo foi criado nas mãos de Cristo. Nada que veio a existir se não fosse pela mão de Cristo. E aqui, essa afirmação de Apocalipse é uma afirmação que ressalta a divindade de Cristo. Quem está falando para a igreja de Esmirna é Deus. Eu que criei tudo, estou dizendo para vocês. Eu sou o primeiro, sou o último. E tudo está nas minhas mãos. E aqui a gente tem que entender que a doutrina da Trindade ela é passada por toda a Escritura. Ela não é algo novo do Novo Testamento. Mas toda a Escritura fala da doutrina da Trindade. E o quão é importante a gente crer na doutrina da Trindade. A Trindade, quando a gente estuda a Trindade, a gente já viu isso aqui em algumas reuniões, ela é importante porque ela mostra o plano da salvação do homem. O homem, ele só é salvo porque a Trindade decidiu salvar o homem. O Pai decreta, o Pai escolhe, o Filho morre para aqueles que foram eleitos e o Espírito Santo aplica essa morte para o homem, para que o homem creia no Evangelho. Então, quando a gente vê esses pensamentos, essas heresias que destroem a Trindade, elas destroem o plano da salvação. Você não pode diminuir o Espírito Santo, porque você afeta a doutrina da salvação. Você não pode você mexer na divindade de Cristo, porque você afeta a doutrina da salvação. Você não pode crer num politeísmo, porque aí você cai na idolatria, você cai nos falsos deuses. Então, mexer na Trindade envolve na doutrina da salvação. Ninguém que se diz um cristão verdadeiro pode negar a Trindade.
Então, essa afirmação de Cristo, eu sou o primeiro, eu sou o último, ela é muito importante para a gente fortalecer o nosso conhecimento sobre a doutrina da Trindade. Quando alguém, de repente, fala, olha, Jesus não é Deus. Como assim Jesus não é Deus? Ele está falando lá em Apocalipse que ele é o primeiro e o último lá no Antigo Testamento. Ele está dizendo que antes de... Quando ele debateu com os judeus perguntaram assim, olha, você diz que você conhece Abraão, mas você não tem 50 anos. Você não tem 50 anos. Como você diz que você conhece o pai Abraão? E Jesus faz aquela afirmação. Antes de Abraão existir, eu sou. E por que os judeus ficam ali bravos? Por que os judeus ficam bravos? Porque Jesus citou uma passagem do Antigo Testamento? Não. Porque quando Jesus fala, eu sou o que sou, ele está dizendo que ele era aquele eu sou que tinha se mostrado, se manifestado a Moisés. Lembra quando Moisés chega ele está diante da sarça, e aí ele fala assim, olha, eu vou lá tirar o povo do Egito, mas eu preciso saber qual que é o nome do Senhor. Como que eu vou chegar lá e vou falar assim, ó, eu vim aqui tirar vocês do Egito sem autoridade. Quem que está me enviando lá? E Deus responde a Moisés, eu sou o que sou. A mesma citação que Jesus diz para os fariseus em João 8. Ou seja, a doutrina da Trindade caminha por toda a Escritura. E aqui a gente vê Jesus em Apocalipse dizendo que ele é o Deus do Antigo Testamento. Vamos voltar para o Apocalipse então? Eu só queria passar essa afirmação para vocês, para não passar em branco. Vamos lá, voltar, capítulo 2. Continuando o verso 8. Diz assim, essas coisas diz o primeiro e último, que esteve morto e tornou a viver. Nós também falamos sobre isso. Jesus também fala na introdução do Apocalipse que ele estava morto e tornou a viver. E parece que Jesus, parece não, eu tenho a plena certeza que Jesus, ele quer confortar a igreja com essa afirmação. Porque essa afirmação que Cristo estava morto e voltou a viver, ela é uma afirmação importantíssima para a nossa fé. Ela é importantíssima para a nossa fé. Da mesma forma que crer na doutrina da Trindade, ela tem sérias implicações para a nossa salvação, essa afirmação de Cristo aqui, que esteve morto e tornou a viver, ela é muito importante para a nossa vida cristã. Para falar a verdade, a gente só está aqui por causa dessa afirmação. Nós só estamos aqui reunidos por causa dessa afirmação. Estive morto, aquele que esteve morto e tornou a viver. Toda a nossa vida cristã gira em torno dessa afirmação. Se Cristo tivesse apenas morrido, não estaremos aqui agora. Se Cristo apenas tivesse morrido, não teríamos certeza da nossa salvação. Se Cristo tivesse apenas morrido, como Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 15, vã seria a nossa fé. O que é vã? Isso seria inútil. Seria inútil. Cremos em Cristo se ele não ressuscitou. Paulo fala, não teria ressurreição. E Paulo fala, seríamos mais dos miseráveis, seríamos mais do que miseráveis. Ou melhor dizendo, menos que miseráveis. Então quando Jesus reforça essa afirmação, aqui esteve morto e tornou a viver, Jesus quer pôr na mente da igreja e na nossa o quão é importante a sua ressurreição. Porque não adianta, como a gente estudou em Romanos, não adianta a gente olhar para a criação e ter a certeza que existe um Criador por trás da criação se não tiver um Redentor. Olhar para a criação não traz redenção. Você saber que existe um Criador, um design inteligente, né? um motor, um primeiro motor, isso não traz redenção. O que traz redenção é Cristo morrer e ressuscitar. Ele esteve morto e agora vive para sempre. Por isso que o cristão, ele tem que celebrar essa afirmação aqui. Ele tem que celebrar a ressurreição de Cristo. Não faz sentido um cristão viver uma vida dizendo que é cristão e ele não celebra a ressurreição de Cristo. Olha, a gente está no segundo capítulo
E Jesus já falou 2 vezes: eu estive morto e agora estou vivo. É a segunda vez que ele fala isso em 2 capítulos. Então, olha só, de forma indireta, como que Jesus, do qual é Jesus que está dando essas orientações. Aqui não é João que está exortando a igreja. Aqui o texto diz que o texto nos mostra que Jesus faz questão de dizer que é ele que está dizendo. Ó. Olha aqui no verso 8, no segundo parágrafo. Estas coisas diz o primeiro e o último. É Jesus que está dizendo. Ele está reafirmando. Ele está reafirmando: eu estive morto e agora vivo. Então, essa afirmação, ela tem que trazer alegria. Por isso que o dia do Senhor, quando nos reunimos, quando estamos nos nossos lares, quando fazemos a nossa reunião, quando nós fazemos a nossa reunião aqui, isso tem que trazer alegria. Não pode ser, não pode trazer um pesar isso. Não pode ser chato. Não pode ser chato. Porque é o dia da nova criação. É o dia que temos salvação. O texto continua. Verso 9. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmo declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. O início do verso 9 diz: conheço a tua tribulação. Na versão que eu tinha, era conheço as tuas obras. Eu não sei como que está a tradução de vocês. Mas aqui diz: conheço as tuas obras. O ponto aqui, meus irmãos, é que novamente Jesus ele quer mostrar o quanto a sua soberania ela é exaustiva. Até essa tribulação que os cristãos estavam passando, estavam sob as mãos de Cristo. O interessante é que Cristo sabe da nossa tribulação, Cristo sabe das nossas angústias, Cristo sabe das nossas alegrias. Se a gente prestar bem atenção, o Senhor Jesus, ele conhece tudo da nossa vida. Até porque foi ele que decretou tudo em nossa vida. Isso nos mostra que o quão é inútil viver uma vida de hipocrisia. O quanto é inútil viver uma vida de hipocrisia. Aqui o texto diz que Cristo conhece a tribulação da igreja de Esmirna, ele conhece as obras da igreja, ele conhece a nossa aflição, ele conhece a nossa alegria, e isso nos ensina que viver uma vida de hipocrisia é inútil. É inútil. O quanto já vemos, ou até nós mesmos já vivemos uma vida de hipocrisia, onde queríamos transparecer para as pessoas uma espiritualidade, uma santidade, mas no nosso íntimo não vivíamos como pessoas salvas. Nós podemos esconder as nossas obras dos homens, da nossa família, até dos anjos. Nós podemos esconder as nossas obras, mas não podemos esconder as nossas obras de Cristo. Cristo sabe de todas as coisas. Ele é o Senhor soberano sobre o rei da terra. Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é o primeiro, ele é o último. Aqui ele está dizendo que ele conhece a tribulação da igreja de Esmirna. Ele conhece a alegria da igreja. Ele conhece a angústia da igreja. Ele conhece a nossa alegria, a nossa angústia, a nossa tribulação, a nossa dificuldade. Então, a partir desse texto, a gente tem que refletir que nós devemos viver uma vida sincera diante de Deus. Porque é inútil viver uma vida hipócrita. É inútil viver uma vida com uma capa religiosa. Porque no dia do juízo, todas as capas religiosas vão cair. Todas vão cair. Toda a hipocrisia vai vir à tona. Então, quando eu me deparo com esse texto, por isso que eu vejo Paulo muito falando que ele ora e pede para que a igreja orasse por ele, para que ele tivesse uma vida sincera diante de Deus. Que ele tivesse uma vida sincera diante de Deus. Para que nós não caiamos na hipocrisia. O verso 8 diz: conheço a tua tribulação. A tribulação, a gente já viu um pouquinho, né? A gente já viu um pouco como que o cristianismo ele era
ele era hostilizado no primeiro século. Não que hoje não seja, mas quando a gente volta para o primeiro século, a gente percebe que ele como um todo ele era hostilizado. Né? Você ia para Israel, os judeus queriam matar os cristãos. Você ia para Roma, agora você já está começando a ter ali o culto ao imperador, e os cristãos falavam, olha, a gente não adora o imperador. E aí começa a ter aquela perseguição. Então, Deus, ali Jesus está falando à igreja, eu conheço a tua tribulação. Só que o texto também mostra aqui, eu conheço a tua pobreza. A tua pobreza. Já não bastava a tribulação que a igreja de Esmirna estava passando, mas eles também passavam a pobreza. Eles eram pobres. E se você estudar o primeiro século, você vai perceber que a maior parte da população romana, ainda mais se você não fosse romano, era pobre. Diferente de hoje, que o do pobre hoje que tem, vamos colocar assim, ele consegue trabalhar, ele tem um trabalho onde tem leis trabalhistas que protegem ele ainda tem uma folga. Na época do primeiro século, não tinha leis trabalhistas. Tinha pessoas que começavam a trabalhar de manhã, 5 horas da manhã, e iam parar só à noite. E ainda assim não conseguiam sustentar a sua casa. Há um estudo que eu vi que 20% da população romana do primeiro século, 20% vivia pior do que a extrema pobreza. A gente não consegue entender como que era uma vida prática de um cidadão romano naquela época. Tinha o pobre que não tinha o que comer, mas dentro dessa classe tinha 20% que era mais pobre ainda. Era mais pobre ainda. Então talvez, meus irmãos, aqui não é uma certeza, quando Jesus fala à igreja aqui no verso 9, conheço a tua tribulação e a tua pobreza, é possível que a igreja de Esmirna não era só o pobre que era conhecido, mas era o miserável. É bem provável. Se Jesus está destacando, conheço a tua pobreza, e a maioria das pessoas já eram pobres mesmo, mas ele quer destacar, eu conheço a sua pobreza, é possível, não é uma certeza, que os membros da igreja de Esmirna, eles viviam na miséria. É bem possível. Não podemos afirmar isso. Mas o ponto, irmãos, é que eu olho para esse texto, é como o Senhor olha para a sua igreja. Como o Senhor olha para a sua igreja. Porque hoje, infelizmente, com o avanço da teologia da prosperidade, agora a gente está indo para os coaches, né, esse avanço, a gente está vendo que as pessoas estão elas relacionam fé com condição financeira. Fé com condição financeira. Ou seja, você precisa ter fé para prosperar financeiramente. Ou seja, você precisa crer para sair da miséria. Você está nessa situação porque você tem pouca fé. Porque se você tivesse fé, você sairia dessa situação. E aqui o Senhor Jesus está desmentindo essa falsidade, essa falsa doutrina. Onde uma igreja pobre, miserável, era fiel a Deus. Olha só o que o Senhor Jesus vai dizer, caminhando para o mesmo versículo, conheço as tuas obras, a tua pobreza, mas olha só, mas tu és rico. Olha só, tu és rico. Agora Jesus elogia a igreja. Ele fala, olha, vocês são pobres. Vocês estão sendo perseguidos. O Senhor está dizendo assim, ó, vocês estão sendo perseguidos, está tendo dificuldade, vocês estão em extrema pobreza, mas vocês são ricos. Ricos no quê? Na graça do Senhor. E eu digo para vocês, meus irmãos, que os membros da igreja de Esmirna só poderiam passar por as tribulações que passaram, eles só poderiam passar por essas tribulações e passar por essa pobreza sem desanimar, porque eles eram ricos na graça do Senhor. Pode ter certeza disso. Os membros da igreja de Esmirna, ou qualquer outra igreja, eles só conseguiam perseverar na tribulação. E eles só conseguiam perseverar na fé, na pobreza, na dor, na tristeza, porque aqui o texto diz que eles eram ricos.
ricos na graça de Deus. O que é rico? Ou seja, aqueles homens, eles creram no Evangelho e receberam a graça de Deus para poder suportar aquelas tribulações. A graça de Deus, ela não vai pegar o crente e vai transportar diretamente para o céu para o dia da ressurreição. Porque alguns pegam a graça de Deus e acham que ela não tem um impacto, ela não tem um impacto prático na vida do crente. Não, eu estou salvo, e aí agora eu vou ser levado para o céu a qualquer momento. Não. A graça de Deus, ela vai moldando o nosso coração para que quando as tribulações, as dificuldades, ou até aqui como a pobreza aconteça, eles possam passar por isso. Eles só conseguiram passar por aquela pobreza. Eles só conseguiram, ou melhor dizendo, eles permaneceram pobres naquela situação, mas não desanimaram da fé por causa que eles eram ricos em graça. Quando eles saíram da casa deles e eles não sabiam se eles iriam voltar, eles tinham a sua fé firme por causa da graça de Deus. Porque se não fosse, eles não iam conseguir. Eu digo para vocês, não teria nada nesse mundo que daria forças para eles. E a mesma coisa nossa. É a mesma coisa nossa. Nós só podemos suportar as fraquezas da nossa vida, as angústias, os nossos tombos, as doenças. E aqui quando eu digo doença, eu não estou dizendo que a doença irá passar, eu estou dizendo que mesmo você com a doença, a sua fé não vai desfalecer, você vai perseverar por causa da graça de Cristo. Porque se não for a graça do Senhor, nossa fé desfalece. Nós caímos, nós somos fracos. A igreja de Esmirna não tinha ninguém forte lá. E não tem ninguém forte aqui. Mas eles passaram pelas provações, perseguições, pobreza. Ou seja, quando eu digo passar, é que eles estavam passando cada dia das suas vidas, mas eles perseveravam. Perseveravam dia após dia. E nós só não abandonamos a nossa fé porque, por meio de Cristo, somos ricos em graça. Por meio de Cristo. Porque se dependesse da nossa natureza, nós não estaríamos aqui não. Nós já tínhamos arrumado outra coisa para fazer. Se não fosse a graça de Cristo, nós não daríamos valor para esse momento. Se esse momento aqui é valoroso para você, é porque vocês são ricos em graça, por meio de Cristo. Se vocês têm valor em fazer o culto familiar, invocar o nome do Senhor em família, não é por causa de vocês não. Não é por causa de educação que vocês receberam, não é porque vocês são bons, é porque vocês são ricos na graça de Deus por meio de Cristo. Se lá fora vocês erguem um escudo e uma espada para se defender desse sistema, desse mundo, onde tentam fuzilar vocês com ideologia, com pensamentos pecaminosos, com o sistema desse mundo errado sobre casamento, sobre Deus, sobre criação de filhos. Se vocês erguem um escudo e uma espada contra esse sistema, não é porque vocês são fortes, é porque vocês são ricos em Cristo. Vocês são ricos na graça de Cristo. Então, meus irmãos, eu quero passar para vocês, aqui voltando para o verso 9, Jesus fala, eu conheço a sua tribulação e a sua pobreza, mas vocês são ricos. Meus irmãos, isso daqui é essa riqueza que nós devemos buscar dia após dia. É essa riqueza. Jesus está falando para uma igreja, vocês são ricos. Olha, vocês realmente estão em uma situação difícil. Pobreza, mas vocês são ricos. Essa é a riqueza que a gente deve almejar. Não estou dizendo aqui que a gente, de alguma forma, não pode buscar uma qualidade de vida melhor para a nossa família. Não é isso. Mas o desejo, a ardência, sabe? O objetivo das nossas vidas é o acordar, é o levantar, é o trabalhar, é buscar essa riqueza. É buscar essa riqueza. Mas depois, na aplicação, eu falo um pouco mais sobre isso. Verso 9 ainda continua. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são. Agora Jesus está falando, olha, eu não conheço só vocês da igreja. Não conheço só vocês. Eu conheço também aqueles que estão perseguindo vocês. Aqueles que se intitulam judeus,
mas não são judeus. Quem são esses? Que se intitulavam judeus, mas não são judeus. Eu não vou abrir o texto, eu coloquei aqui o texto, mas a gente não vai abrir nele não. Porque a gente já estudou esse texto com o João. Romanos 2, do verso 18 ao verso 19, quando Paulo vai falar sobre o valor o valor da circuncisão, ele vai falar sobre alguns elementos da antiga aliança, ele chega e aborda uma situação. Ele aborda uma situação, dizendo assim, o homem que, por causa da circuncisão, ele se acha judeu por causa da circuncisão, dos elementos da antiga aliança, mas não tem o coração circuncidado, ou seja, ele não nasceu de novo, ele não creu no evangelho, ele fala, não é judeu. Não é judeu. Isso está lá em Romanos 2:28. 2:28. Então os judeus da época de Paulo, eles se gabavam assim, olha, eu sou do povo da aliança porque eu fui circuncidado no 8º dia, porque eu sou da tribo de não sei das quantas, porque eu sou de tal sinagoga. Eles se gabavam disso. E Paulo fala, não, judeu é quem é judeu interiormente, quem foi circuncidado, quem nasceu de novo, quem creu no evangelho. Ou seja, o que Paulo nos ensina em Romanos e o que a gente vê aqui em Apocalipse eram judeus que judeus, no caso, poderia ser da descendência de Abraão, que no final não quer dizer nada. Porque o verdadeiro judeu, o verdadeiro israelita, é aquele que creu em Cristo. Paulo fala isso em Romanos 2 e ele também fala isso em Romanos 5. Quem é o verdadeiro descendente de Abraão? É o que se a gente pegar um avião e ir lá para Israel, e quem nasceu em Israel? Ou é qualquer pessoa do mundo que creu em Cristo? Quem é o verdadeiro filho de Abraão? Jesus falou para os fariseus no Evangelho, vocês se gabam por ser filho de Abraão, eu posso pegar essas pedras aqui e fazer filho de Abraão. Não muda nada. Ou seja, aqui no Apocalipse, Jesus está fazendo uma dura repreensão àqueles judeus de sangue, de Israel, nasceram lá de sangue, que estavam perseguindo os membros da igreja de Esmirna. Uma crítica a eles, mostrando que, no final, eles não são judeus. Eles não são filhos de Abraão. O verdadeiro filho de Abraão creu em Cristo. O verdadeiro filho de Abraão, que está na aliança com o Senhor, creu em Cristo. E olha só, o texto continua. Conheça a tua tribulação, a tua pobreza, mas é rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos declaram judeus, mas não são. Antes, sinagoga de Satanás. Olha só. Eles se dizem judeus, mas eles não são judeus porque eles não creem no verdadeiro evangelho. E agora o Senhor diz que eles são o quê? Sinagoga de Satanás. Parece forte, né? Sinagoga de Satanás. Por que eles são sinagoga de Satanás? Porque eles não creram em Cristo. Porque eles se diziam judeus. Eu quero que vocês imaginem o seguinte, eles se reuniam todo sábado para ler a Antiga Aliança. Eles estavam lá ouvindo o rabino falar da Antiga Aliança. Eles estavam lá todos os sábados. Eles tinham aparência de piedade. Eles faziam sacrifícios. Eles davam esmolas. Mas sabe o que eles eram? Sinagoga de Satanás. Eles não matavam, eles não roubavam. Só que eles não estavam mais, eles não viviam a nova aliança em Cristo. Eles estavam presos nas sombras. Qual que é a lição dessa afirmação para nós? Não adianta ter uma face religiosa. Não adianta ter uma aparência de piedade. Muita atenção no que eu digo agora. Aparência de piedade. Não estou falando que eles eram piedosos. Mas eles tinham aparência de piedade. Davam esmolas, davam o dízimo e faziam isso, faziam aquilo. Se reunia todo sábado, ouvia a antiga aliança e tinham os rabinos e eram discipulados. Jesus olha para eles e fala, vocês são sinagoga de Satanás. Isso nos mostra o quanto Deus ele é zeloso pelo seu evangelho. Aqui Jesus não está falando de qualquer pessoa. Ele está falando do povo da antiga aliança.
Não era gente que roubava, assaltava. Não era os maus feitores de Roma. Aqui Jesus não está falando dos maus feitores. Jesus aqui não está falando daqueles dois ladrões lá da cruz que estavam diante do Senhor. Jesus não está falando desses homens. Jesus não está falando de Barrabás. Jesus está falando de gente que, aos olhos da sociedade, eram pessoas boas. Inclusive, o Império Romano nem ligava para o culto, pro culto que os judeus prestavam no templo. Algum imperador, às vezes, como Calígula ali, se incomodava. Mas era raro. Os judeus não incomodavam com o seu culto no Império Romano. Porque eles só queriam o quê? Tá lá no templo, lá todo sábado, fazer o seu sacrifício, pagava os seus altos impostos e estava tudo certo. Então, aos olhos da sociedade, esses que se diziam judeus e não eram judeus, eles tinham uma boa reputação. Mas o problema é que essa reputação não era vista por Deus. Porque todo aquele que nega o Evangelho e nega a Cristo, ele faz parte de uma sinagoga de Satanás. Nossa, mas tem aquela igreja que ela é tão boa, eles ajudam as pessoas. Nossa, aquela igreja lá, as pessoas são amistosas, são tão legais aquelas pessoas, elas abraçam a gente. Mas prega o verdadeiro evangelho? Não prega, mas é tão bom. Sinagoga de Satanás. Nossa, mas tem aquele irmãozinho que daquela igreja, ele é tão gente boa. Faz parte de uma sinagoga de Satanás. Eu não estou dizendo que não tenha salvos, eu não estou dizendo que não vai ter pessoas eleitas salvas em Cristo. Eu estou dizendo para você que qualquer movimento que invoque o nome de Deus, mas não tem o verdadeiro evangelho, não está invocando o nome do Deus verdadeiro. É sinagoga de Satanás. E olha só que interessante. Vamos voltar aqui para o verso 9. Ele diz: conheço as blasfêmias dos que se declaram judeus, mas não são, antes sinagoga de Satanás, certo? E sabe o que eu vejo aqui? O cuidado de Deus. O cuidado de Deus para que o seu evangelho ele seja anunciado e pregado da forma que ele prescreveu. E às vezes eu fico pensando assim, o homem, quando eu digo homem, eu digo o homem mesmo, o dono de uma empresa, por exemplo. Quando o dono de uma empresa ele vai receber as finanças dele, o papel com os rendimentos, o que foi pago, o que foi recebido, ele quer saber centavo por centavo. Ele quer saber centavo por centavo. Se um homem, de repente, se ele for fazer um negócio, se eu for fazer um negócio com o João, eu quero que ele cumpra cada palavra que ele disse pra mim. Então eu vou vender o carro pra ele, eu vou comprar um carro dele, ele fala, Leão, o ar-condicionado tá funcionando, e eu vou cobrar tudo dele. João, você disse que o ar-condicionado tá funcionando? Não tá. Então a gente não vai ter negócio não. A gente é muito certo, né? Quando a gente vai negociar com as pessoas. O patrão, na hora de ver todo o faturamento, nós, como funcionários, queremos receber centavo por centavo. Ah, o meu salário é R$2.000? É R$2.000. Eu não quero 1.990, eu quero R$2.000. O homem é assim, não é? Mas quando se trata do evangelho, ele fica todo bagunçado. Não tem problema pensar dessa maneira. Não, é só um erro aqui. Não, o culto, não é 100%, mas vamos participar. Ele não crê muito bem no evangelho, mas pelo menos ele acredita um pouco. Ele podia estar fazendo coisa errada. O homem, quando se trata do seu coração, ele gosta de ser reto, né? Olha, eu negociei o carro, agora eu quero receber o carro assim. Olha, meu pagamento cai dia 5, tem que ser assim. Mas quando se fala do evangelho, aí não precisa ser preciso, né? Aí a gente faz do jeito que dá, né? O culto a gente faz do jeito que dá. O evangelho a gente prega, o importante é falar do amor. Não precisa falar da justiça e da ira. O homem, ele gosta de ser reto no seu coração. Mas diante de Deus, ele não quer. Por isso que aquela igreja, ela era rica. Mas não rica financeiramente. Ela era rica em graça, por meio de Cristo. Era isso que Jesus valorizava naquela igreja. A graça que eles tinham. Verso 10. Não temas essas coisas que tens que sofrer. Olha só, verso 10. Não temas as coisas que tem que sofrer.
Primeiro ponto dessa afirmação. Jesus está dizendo, vocês vão sofrer. Acabou. Vocês vão sofrer. E ele fala, não temas. Aqui então a gente tem, vocês vão sofrer e vocês não devem temer. Diferente do que está na boca do povo, da cultura, do evangélico, ele fala assim, olha, está acontecendo tal coisa na minha vida, mas eu não vou temer. Quando ele fala eu não vou temer, ele acredita o seguinte, ele fala que não vai temer e Deus vai tirar ele daquela situação ruim. Não, eu não vou ter medo. Eu confio em Deus. Então ele está num momento talvez um momento difícil da vida dele, ele solta isso da boca dele. Eu não vou temer. Mas quando ele solta isso, no final ele quer dizer assim, eu tenho certeza que Deus vai me livrar, porque nada de mal vai acontecer comigo. Ele quer dizer isso. O evangélico, ou o católico normal que a gente vê aí no popular, ou até mesmo a pessoa que fala que não tem religião, quando ele fala assim, não, eu vou confiar, eu não vou temer, no fundo ele quer dizer assim, no final não vai acontecer nada, Deus vai me proteger. Só que na realidade não é assim. Na realidade não é assim. Quando Deus fala para a igreja, para eles não temer, no final ele quer dizer o quê? Vai acontecer coisas ruins com vocês, mas eu quero que vocês não tenham medo. Eu quero que vocês não temam. Vai vir soldado romano e vai meter o pé na sua porta, e vai pegar suas coisas e vai jogar tudo lá fora. Mas não é para ter medo. Você vai estar pregando o evangelho na praça pública, é bem possível que você vai ser denunciado por algum guarda romano porque você está pregando o evangelho. E você vai ser preso. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Não tenha medo. Jesus está dizendo... O que Jesus quer passar para a igreja de Esmirna? Que mesmo nos piores momentos da sua vida, a gente não pode ter medo dessas coisas. Porque no final, vem na mão dele. Lembra que ele falou? Eu sou o primeiro, eu sou o último. Não está saindo das mãos dele. Quando a gente passa um momento difícil, dificuldade, a gente não deve ter medo. E eu sei que no final a gente tem medo. Eu sei que a gente tem medo. Mas aqui, por isso que está a escritura aqui. Para exortar a gente. Para consolar a gente. No final a gente é fraco, a gente tem medo mesmo. A gente questiona, né? Por que acontece? Mas a verdade da escritura tem que prevalecer. Ela nos exorta. Não temas. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para ser disposto à prova. Verso 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar na prisão algum dentre vós. Para quê? Para ser disposto à prova. Olha só, a gente não pode esquecer da soberania de Deus. Não podemos esquecer que todo mal que acontece está sobre as mãos de Deus. Mas aqui você percebe que Satanás está agindo, né? Quem ia colocar os membros da igreja de Esmirna na prisão? Satanás, o diabo ia colocar. O diabo está virado com eles. Satanás queria destruir a igreja. E se ele pudesse, ele destruiria, tá? Porque não pode. Isso nos mostra o quanto Satanás ele é inimigo das nossas almas. Apocalipse vai falar um pouco disso. Satanás aqui está querendo botar aquelas pessoas na prisão para que eles renunciem à fé. E você vê os interesses de Satanás. Esse pensamento maldito que a gente vê do pentecostal, do neopentecostal, de que o objetivo de Satanás é tirar a nossa prosperidade financeira, a nossa saúde, sabe? Esse pensamento tão idiota. Satanás não está preocupado se eu tenho dinheiro ou eu não tenho dinheiro. Ele está pensando assim, será que se eu der dinheiro ele blasfema? Ele está pensando assim, será que se eu tirar o dinheiro ele blasfema? É isso que ele quer. Ele não tá preocupado se eu tenho saúde ou eu não tenho saúde. Se Satanás pudesse pensar assim, olha, se eu der muita saúde para ele vai ser egoísta, orgulhoso e não vai blasfemar contra Deus. Então eu vou dar muita saúde para ele. Se ele pudesse, ele fazia isso. Mas é porque o objetivo dele não é se a pessoa tem saúde ou não tem saúde.
é ver qual é a artimanha que ele usa para fazer aquela pessoa blasfemar contra Deus. É isso. Quando Satanás Satanás usou as autoridades romanas para prender, porque Jesus disse que isso ia acontecer com a igreja de Esmirna, quando Jesus falou que isso ia acontecer, não é porque o objetivo de Satanás é pegar os cristãos e prender. O objetivo dele é prender para que os membros blasfemassem contra Deus. Para que o membro da igreja pensasse, se Deus me ama, por que eu estou aqui? É isso que Satanás quer. Lembra quando Satanás estava diante de Deus e Deus elogiava Jó e Satanás falava assim, ele só faz isso por causa daquilo. Olha, ele só te adora porque ele é rico. Aí vai lá e destrói, não deu certo. Aí volta de novo na presença de Deus, olha, ele só é assim por causa da família dele, vai lá, destrói a família dele. Você viu que Satanás estava tentando identificar como ele poderia fazer Jó blasfemar? Satanás faz isso com nós também. Com todo ser humano. Satanás, ele é um rei da estratégia. Então, quando a gente passa por uma situação, a primeira coisa que a gente tem que pensar, se é uma provação, se é uma doença, se é uma tribulação, a primeira coisa que a gente tem que pensar, como está a minha fé? A gente não tem que se preocupar com a doença, a gente tem que se preocupar com a doença. Descobri que eu tenho câncer. A primeira coisa que eu tenho que avaliar é meu coração. Senhor, me ajuda que minha fé não desfaleça desse câncer. Eu oro que o Senhor, se for da sua vontade, o Senhor me cure. Eu vou estar com meus irmãos para que eles orem por mim. Mas o principal de tudo, que minha fé não desfaleça. Que Satanás não use essa doença para desfalecer a minha fé. Chegou o desemprego, tá aqui o desemprego. Fui mandado embora. Eu vou orar para o Senhor me ajudar a arrumar um emprego? Eu vou orar para o Senhor me ajudar a um emprego. Mas antes de tudo, Senhor, não permita que esse desemprego faça a minha fé desfalecer. Que Satanás não use o desemprego como estratégia para desfalecer a minha fé. Então, quando o texto diz que Satanás vai prender os nossos irmãos, o objetivo dele não é só prender, ele quer ver o resultado. Ele quer ver se aquilo se vai gerar blasfêmia contra Deus. Voltando ao texto, verso 10. Não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está a balançar na prisão algum dentre vós, para ser disposto à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Os números do Apocalipse, geralmente, ele tem um significado. Geralmente a gente não interpreta ele de forma literal. Como a gente vê lá os 1000 anos. Né? A gente tem 1000 anos do reino de Cristo. Né? A gente vai ver numa igreja que vai ter eles vão passar por uma tribulação por meia hora. Não sei se vai ser a igreja de Pérgamo ou de Tiatira. Jesus fala assim, olha, vocês vão passar por uma tribulação por meia hora, 30 minutos. Eu não consigo imaginar do relógio batendo, começou a tribulação. E aí, 30 minutos, parou. Não consigo imaginar dessa maneira. Porque o próprio testemunho da Escritura não diz isso. Não diz isso. Como a gente deve interpretar as profecias do Apocalipse. Possivelmente, 10 dias ali para aquela igreja. Volta comigo aqui no verso 10. Ele fala que o diabo está para lançar na prisão algum dentre vós, para ser disposto à prova, e tereis tribulação de 10 dias. A ideia aqui é não que será 10 dias literais da igreja, mas talvez o significado disso, olha, será pouco tempo. Porque, por exemplo, raciocina comigo, se 1000 anos ele é um período simbólico para um longo tempo do reino de Cristo, um longo tempo que pode ir 2000, 4000, 5000 anos, aqui Jesus ele coloca um tempo bem limitado, 10 dias. Possivelmente o que o Senhor quer dizer para a igreja é o seguinte, vocês vão passar por um pouco tempo de tribulação. Aguardem. Vocês serão postos à prisão, estarão à mercê da morte. Mas será por pouco tempo. Jesus quer confortar eles, dizendo, olha, vai ser pouco tempo que vocês vão passar por essa tribulação. É uma possível
interpretação. O verso 10 continua. Ser fiel até a morte. Olha só. Essa afirmação é muito importante. Ser fiel até a morte. Diferente do que a gente ouve lá fora, é ser fiel e vai dar tudo certo na sua vida. Se você crer, tudo vai dar certo na sua vida. A Escritura ela fala diferente. Fiel até a morte. Por que até a morte? Porque vai ter perseguição, vai ter dificuldade, vai ter prisão, vai ter perseguição. Mas você tem que ser fiel até a morte. Jesus está nos ensinando que ser cristão, ainda mais no primeiro século, é uma guerra. É uma guerra. Nós no século XXI, vivemos uma guerra. Nada comparado ao que os nossos irmãos passaram no passado. Nada comparado a eles. Nada que os reformadores passaram também no período do papado. Quando o papado tinha algum poder. Mas nós passamos também bastante provações. Lutar contra o pecado, nós lutamos contra o pecado como nossos irmãos lutaram no passado. Você acha que os membros daquela igreja não tinham luta contra o pecado? Tinham. E nós também temos. O resumo aqui é Jesus fala, ser fiel até a morte. Ou seja, se ele quer nos mostrar que vai ser fiel até a morte, é porque vai ter dificuldades. A gente vai morrer perseverando. Todo dia a gente não luta contra o pecado? Se vocês aqui não lutam contra o pecado, mas vai ser luta até a morte. Ser fiel até a morte. Sabemos que essa fidelidade não vem de nós. Sabe de onde vem? Lembra lá quando Jesus fala? Vocês são pobres, mas vocês são ricos. Essa fidelidade só vem por causa do Evangelho. Por isso que o Evangelho tem que ser... A gente tem que respirar o Evangelho. A gente tem que acordar e falar do Evangelho. A gente tem que falar do Evangelho no culto familiar. A gente tem que estar no trabalho e pensar no Evangelho. A gente tem que, na hora de dormir, pensar no Evangelho. Porque é o Evangelho que nos dá força para perseverar. Como eu disse, nós não somos cristãos por causa que aprendemos dos nossos pais, porque nós achamos interessante a ideia de ser cristão e hoje somos cristãos. É porque a graça de Deus está sobre nós por meio de Cristo. É a graça de Deus. Se estamos aqui perseverando, já tem mais de um ano que a gente está aqui, pela graça do Senhor, estamos vivendo o segundo ano de congregação, e não desanimamos e nem desfalecemos a nossa fé por causa de Cristo, por causa da graça de Cristo. Por isso que o Evangelho não pode sair da nossa mente, não pode sair da nossa boca. O texto continua, dar-te-ei a coroa da vida. É um símbolo da vida eterna. Não foque aqui na coroa. No dia da ressurreição, eu vou ganhar uma coroa. Tô louco pra quando eu for arrebatado, que cor vai ser minha coroa, né? Aí eu fico pensando, eu vim do Adventismo, mas tem as estrelinhas, né? Olha só, levei tantas pessoas para Jesus. Aí tá lá, minha coroa vai estar cheia de estrelinha. Não olhem para esses símbolos com literalidade. Como eu disse, a gente está falando de um símbolo, eu já falei na primeira pregação. Isso aqui é um livro de símbolos. Ele quer mostrar verdades por meio de símbolos. Qual que é o símbolo aqui? A coroa. Qual que é a verdade? A vida eterna. A vida eterna. É o reinar com Cristo. Esse é o significado da coroa. A gente não precisa ficar pensando, eu vou ganhar uma coroa quando eu for no céu. Bobagem. A gente vai ler uma igreja que fala assim, olha, ao vencedor dar-te-ei um pedacinho de maná. Aí fica a pessoa pensando, uau, na ressurreição vou esperar um pedacinho de maná. Maná era o sinal do quê? No Antigo Testamento. Era o sinal de alimento, né? Jesus fala lá em João 6, eu sou o pão da vida. O que significa você ter um maná no Apocalipse? É que você vai ter a vida eterna. Então, a gente não precisa ficar preso à literalidade desse texto. E o verso 11, para a gente encerrar, diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A gente falou um pouquinho sobre isso no domingo passado. Quem tem ouvidos, ouça. Ou seja, aqui João não está falando do ouvido físico. Ele está falando do coração. Quem pode crer, creia nisso. Busque a Deus para que Ele dê arrependimento. E como que a gente
Como que a gente pode ouvir isso? Eu falei semana passada sobre isso. Como que a gente pode ouvir o que o Espírito diz às igrejas? Como? Aqui, ó. Como no culto familiar. Quando nós abrimos a nossa Bíblia e expomos ali por alguns minutinhos a palavra de Deus, estamos sendo expostos ao Evangelho. Então, meus irmãos, aqui diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o texto diz no final, o vencedor de nenhum modo sofrerá dano na segunda morte. A segunda morte aqui é a condenação do inferno. A segunda morte. Aqui diz, de nenhuma forma. Ou seja, Jesus está dando a palavra dele. Olha, igreja, a igreja do primeiro século, tá? A igreja durante a história, para nós. Mas primeiramente para eles. Eu quero dar uma certeza para vocês. Vocês vão acordar amanhã. Vocês vocês vão ter que trabalhar. Só que se descobrirem que vocês são cristãos, vocês estão mortos. É capaz de vocês voltarem, e quando vocês voltarem, os guardas romanos pegaram as suas coisas e jogaram lá fora por causa do meu nome. Vocês vão ser perseguidos. Mas se vocês forem fiéis, se vocês não temerem, vocês terão a vida eterna. E vocês de forma nenhuma sofrerão a segunda morte. E deixa eu explicar para vocês, meus irmãos. Eu sei que a nossa fraqueza é o nosso inimigo, né? Um grande inimigo nosso é as nossas fraquezas. Eu sei que nós somos fracos. E os membros daquela igreja também eram fracos, tá? Eles também eram fracos. O que eles tinham é que eles eram ricos na graça por meio de Cristo. Isso que tornava eles fortes. Eles não eram fortes. Mas, meus irmãos, o que eu quero passar para vocês é que nenhum soldado romano, pegando as coisas daquelas famílias, colocando para fora, nenhuma perseguição. Agora a gente vai ter que cultuar na casa do irmão João. Descobriram lá, vamos na caverna, vamos no cemitério. Essa perseguição, perder os seus bens, ser morto, nada disso se compara à segunda morte. Nada disso se compara à segunda morte. Nada que o Nero da vida, o que ele proporcionou para os cristãos, o que ele fez não é nada comparado à segunda morte. Jonathan Edwards diz assim, ó, para o ímpio, o céu que ele vai ter é essa terra. O céu que ele vai ter é essa terra. Para o salvo, o único inferno que ele vai ter vai ser essa terra. Pode ser um inferno aqui. Para nós, talvez aqui em Camporão, não. Talvez não. É bem provável que não. Deus nos deu uma realidade onde vivemos, onde temos liberdade. Eles não tinham. Mas olhando para a igreja lá no passado, o inferno que eles passaram não é nada do que os ímpios vão passar na segunda morte. O que tem na segunda morte? Lá diz que o desespero é tanto que tem o ranger de dentes. Vocês já viram em filmes? Vocês já viram em filmes isso? Quando, na época que não tinha cirurgia com anestesia, o que eles faziam para que a pessoa não quebrasse os dentes? Ele colocava um mordedor? Um pano, né? Por que eles colocavam um pano? Por que eles colocavam um pano ali? Porque a dor era tanta que os dentes rangiam e era capaz de quebrar os dentes. Porque não tinha anestesia naquela época. Às vezes numa guerra, né? Você não tinha morfina numa guerra. E aí você tinha que tirar um estilhaço, alguma coisa, para que aquela pessoa no desespero, na aflição, ela não rangesse os dentes e quebrasse os dentes, ele colocava um pano. Jesus descreve o inferno com ranger de dentes. Você imagina passar a eternidade num desespero, na aflição, que você não consegue controlar? Jesus compara, ou melhor, diz que a segunda morte é um tormento eterno. Tormento. Quando a gente pensa em tormento, é algo que a gente quer se livrar, né? Quando algo tira a nossa paz. Então você imagina esse estado de
de dor, de aflição, de ranger os dentes, com um tormento que não para. Jesus fala que é dos séculos dos séculos. Agora eu paro para a gente raciocinar. Como que um Nero, o que ele proporciona ali, algo tão temporal, limitado, pode ser maior do que o inferno? Não é. Por isso que Jesus está falando. Jesus ele quer colocar para a igreja assim, olha, eu sei a tribulação de vocês, eu sei a pobreza de vocês, mas deixa eu falar para vocês, se vocês forem fiéis, vocês não vão passar pela primeira morte. Ele fala, de forma alguma vocês passarão pela morte. Por isso que o ímpio, quando ele rejeita o evangelho, ele rejeita pelo seu coração, porque ele tem o coração duro, mas ele é insensato. Ele é insensato quando se compara com a salvação em Cristo e o tormento eterno. A gente sabe que no final ele não crê, porque o coração dele é duro, mas ele é insensato, porque quando a gente fala do evangelho, a gente fala da realidade do céu e a realidade do inferno, e ele rejeita o evangelho, a gente pode dizer, você é um insensato. E para terminar, irmãos, eu quero fazer uma aplicação a vocês, apenas uma, para que a gente não perca o foco da mensagem. A igreja de Esmina não tinha nada de valor material. A gente viu lá, né? Que eles não tinham nada. Jesus fala, vocês eram pobres. Mas Cristo os elogia pela riqueza da graça que eles tinham. Ou seja, eles creram no Evangelho e eles foram ricos em graça. Nós temos até um pouco mais de... Eu digo que a gente tem uma qualidade de vida superior a até pessoas que eram consideradas ricas do Império Romano. Nós temos hoje. Nós não somos pobres. Por mais que talvez possa faltar alguma coisa em nossas vidas, comparado aos nossos irmãos, nós não somos pobres igual eles. Mas talvez possa faltar alguma coisa para nós. Mas o mais importante, meus irmãos, hoje, é isso o ponto que eu quero dizer para vocês. Por mais que a gente não tenha as tribulações, a pobreza que eles passaram, uma coisa que a gente precisa hoje, e a gente precisa amanhã, e a gente precisa até o último dia da nossa vida, até a morte, é ser ricos na graça de Deus. Ser ricos na graça de Deus. O que é ser rico na graça de Deus? É você viver de uma forma que você está anestesiado desse mundo. É saber que mesmo que venha a dificuldade, a gente se apegue a Cristo. É mesmo que venha a dor, a gente se apegue a Cristo. Buscar, viver o Evangelho de uma forma tão intensa que a gente está anestesiado desse mundo. Como Paulo, né? A gente viu lá, Paulo, se eu morrer, eu vou estar com Cristo, é lucro. Mas se eu permanecer aqui, eu vou até vocês e vou continuar. A gente precisa crescer nessa graça. A gente precisa ser rico em graça. A gente tem que buscar essa graça. E quando eu digo buscar essa graça, é usar tudo aquilo que Deus nos deixou para buscar essa graça. Os meios de graça, a gente ainda não tem. A gente ainda não pode ser utilizado os meios de graça em a ceia do Senhor, por exemplo. Mas existem outros meios que Deus usa para fortalecer a nossa fé. O culto familiar, a reunião, orações. A gente tem que usar todas da mesma forma que Satanás usa as armas dele para que a gente caia e blasfeme contra Deus, nós temos que usar as armas de Deus para que Ele possa nos alimentar com fé. Então esse momento aqui é um momento que a gente cresce em graça. O culto familiar é um momento que a gente cresce em graça. Quando a gente ora em família, a gente cresce em graça. São maneiras dos quais o Senhor nos deixou. E quando o Senhor diz aqui no verso 9, vamos para o verso 9, e aí a gente vai finalizar. Verso 9. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Mas tu és rico. Essa riqueza que tem que estar no nosso coração. Sabe por quê tem que ser essa riqueza que tem no nosso coração? Porque quando caímos, é a graça que vai fazer a gente levantar.
Quando eu estiver fraco na minha vida, é o João que vai me exortar. Serão as mulheres que irão testemunhar. A gente precisa ser rico nessa graça. A gente tem os nossos objetivos, a gente tem nossos planos, e esses planos que temos, que eles não sejam empecilho, que eles não sufoquem a graça de Cristo em nossas vidas. Que nós possamos buscar de todo o coração essa riqueza. E mesmo que a gente seja que nem a igreja de Zirmina, que a gente perca a nossa riqueza, que estejamos pobres, que percamos a nossa saúde. A gente precisa ser rico na graça do Senhor. Amém? Amém. Meus irmãos, vamos orar então?